Boa noite. Na live de hoje eu vou começar a preparar uma receita de um pão integral. E se você quer ter a liberdade para fazer todo tipo de pão que você quiser, é importante saber como fazer um pão integral. E isso especialmente se você presta atenção à sua alimentação. A opção integral é muito interessante porque usando o grão inteiro a gente aproveita muito mais nutrientes, isto é, mais fibras, mais partes. Tem um pouco de gordura também que na farinha branca não tem, e mais minerais também. Então é interessante, isso é possível perceber também, né? Quando a gente consome, fica com menos fome por mais tempo. Então é muito bom. E hoje eu vou fazer um pão de forma, que é esse aqui do livro. Hoje eu vou preparar as premassas. Vai ter 3 premassas. É uma massa seda, um polish e uma massa cozida. E vou começar com a massa seda agora. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom, vamos lá então. Primeiro, e assim, eu sempre falo isso no começo para ninguém estranhar, talvez você já me viu preparando aqui ao vivo. Ao mesmo tempo eu estou gravando aqui com outro celular para fazer um Reels dessa receita. E dessa forma você pode acompanhar tanto aqui, e eu consigo explicar melhor, né, o porquê eu faço, o que faço, assim, as funções das massas e dos ingredientes. E depois, quando está tudo gravado e editado, você tem também uma forma bem comprimida, que é mais rápido, mais fácil para consumir, né? Essa é a ideia aqui. E vamos começar. Se você tiver alguma pergunta no meio aqui, fique à vontade, pode perguntar. Eu dou uma olhada aqui na campanha. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bem? Eu ia contar também, antes de começar, hoje fiz o meu segundo pão sem glúten, mas deu bem certo dessa vez. O primeiro que fiz faz bastante tempo, acho que mais que 1 ano, e não deu certo porque fiz uma receita da minha cabeça, eu não sabia de nada de como se faz, né? Hoje fiz uma receita da internet e ficou bem bom, assim, mas eu vou dizer que enquanto eu posso comer um pão normal, eu não tenho nenhum problema, graças a Deus. Eu com certeza prefiro um pão feito ou com trigo ou com centeio ou mistura das duas, né? Que é outro sabor, outra consistência, outra textura. Mas isso só falando da minha experiência de hoje. Mas ficou bom, assim, não dá para comer bem de boa, bem aerado, bem bom. Mas agora vamos para a massa seda de trigo. E eu vou começar com a água. Aqui, para a massa seda, eu vou usar 100 gramas de água. Um pouco demais. Daí vai 120 gramas de farinha de trigo integral, como é um pão integral. Todas as massas que estou fazendo aqui, vou fazer com farinha integral, é realmente 100% integral, menos a minha isca aqui de fermento natural. Essa aqui é farinha de trigo normal, né, branca. Então tem isso, daria para fazer isso antes, mas por mim não tem problema. São 12 gramas desse fermento, então é muito pouco.
Segundo eu vou colocar... Aqui como a água está da torneira, você pode colocar ou o fermento primeiro ou a farinha, não faz diferença, muita não. Vou colocar a farinha, 120 gramas. Então, eu tenho um pouco mais farinha que água, e como é farinha integral, vai ser uma massa um pouco mais firme, não é tão líquida, e isso porque farinha integral ela absorve mais água, e por isso a textura da massa fica mais firme. E eu falei, eu ia explicar também porque faço assim massa seda, é um fermento natural, né? Tem aqui as leveduras que fazem a produção de CO2. Tem também as bactérias que fazem a produção de ácidos lácticos e ácido acedo. A gente prefere mais assim conduzir para produzir mais ácidos lácteos para ter um sabor mais suave. Se está mais temperatura fresca, daí a produção é mais do ácido acedo. Isso deixa o pão com um sabor acedo assim um pouco menos agradável, digamos assim. Mas tudo depende do gosto, né? Tem pessoas que preferem também, tem uns pães típicos que daí a ideia é deixar mais acedo. Mas aqui geralmente a ideia é deixar em temperaturas de 26, 27 graus e dessa forma fica mais suave, produção mais de ácidos lácteos. Para medir o fermento, aliás, alimentei ele ontem, o cheiro tá bom, fresquinho, tá com bolinhas, ficou o dia inteiro para fora hoje, por isso ele já deu uma diminuída aqui um pouco. Mas tá tudo bem. E para medir ele, eu prefiro medir para o negativo. Às vezes eu começo no zero, né? E tiro quando que preciso. Que no caso são 12 gramas. Tirei 14 gramas, mas tá tudo bem. E esse só vou juntar. Misturar aqui. Só prestar atenção para que saia da colher mesmo. E essa massa eu vou deixar por 12 horas em temperatura ambiente. Nesse tempo acontece a fermentação, né? Como tem agora um fermento aqui dentro. Mas não só isso, acontece bastante coisa na massa. E isto é aqui também, né? Mesmo uma farinha integral, mas tem glúten aqui que vai se formando. Assim, tem a gliadina e a glutenina, que são as duas proteínas do glúten. E quando a gente coloca água junto, se juntam, formam glúten.
E isso demora um tempo. Quando a gente faz a sova, a gente quer, tipo, acelerar esse processo, mas é possível deixar só junto, deixar um tempo e esse processo acontece por conta própria. E depois dessas 12 horas eu tenho uma rede de glúten bem formada aqui nessa massa. Mas geralmente assim, essa parte de fermento natural a gente faz muito pelo sabor mesmo, pelo aroma. E também aqui na farinha integral o tempo é importante para absorver bem a água. E isso depois deixa o pão fresco por mais tempo, deixa o miolo mais molhado, assim, mais úmido. Então, essas partes, isso é mais geral, assim, das pré-massas, é a mesma coisa da outra massa que eu vou fazer agora, que é muito parecida, só em vez de fermento natural, vou usar fermento biológico fresco, um Polish, e usa uma quantidade bem pequenininha de fermento biológico. Tirar aqui os restos. Giro a gata aqui. Consigo assim, vão 120 gramas de água também, e aqui a mesma quantidade, 120 gramas de farinha integral. Aqui. Uma gotinha. Aí vai 0,1 grama de fermento biológico fresco, que é muito pouco, mas funciona, tá? É tipo, eu só falo assim porque muitas vezes eu já recebi comentários de pessoas achando que não faz efeito, mas com o tempo, 12 horas, bem pouquinho de fermento biológico fermenta toda a massa. E dessa forma a gente tem a fermentação, né, sem aquele gosto forte do fermento biológico, que quando a gente coloca exageradamente, não fica muito bom. Eu nem vou medir, eu sei mais ou menos que é difícil medir 0,1 gramas. Eu vou simplesmente fazer uma bolinha assim desse tamanho aqui e colocar essa. Pronto. E pão integral, então vai farinha integral, 120 gramas. Eu sempre tentando fazer umas coisas diferentes, que não é tão fácil. Porque é repetitivo, né? E aqui também
Misturar. Aqui junto. Essa massa tem um pouco mais de água, fica um pouco mais líquida, mas com farinha integral. Mesmo com a relação 1:1, não é tão líquido assim. Misturar bem aqui. Pronto. Eu não coloquei aqui ainda, mas as massas que estou preparando eu cubro, eu uso o touca de banho e desse jeito deixo daí 12 a 20 horas em temperatura ambiente, isto é tipo uns 22, 24 graus por aí. Quando mais quente, menos tempo. E a massa azeda, como eu comentei, se você quer ela menos azedo, você pode colocar em 28 graus e deixar por 6 horas em vez de 12 horas em temperatura ambiente. Falta a última massa, eu só vou precisar limpar a colher rapidinho. Me dão licença, por favor. Então já. Essa é a massa cozida. E essa massa a gente faz para conseguir incorporar mais água na massa. Assim, a farinha integral já consegue absorver mais água do que uma farinha branca, mas com essa técnica, cozinhando a água junto, a gente consegue aumentar e muito a quantidade de água na massa do pão sem perder a textura. Isto porque ao aquecer o amido da farinha, ele tipo quebra, tipo o amido é ele tem uma pele e essa pele estoura quando é esquentado, tipo acima de 60 graus mais ou menos, e daí é liberado o próprio amido e depois disso aumenta digamos assim, antes disso o amido já consegue absorver a água uns 2/3 do seu próprio peso e depois de estourar ele consegue absorver mais ou menos 3 vezes o próprio peso, então aumenta bastante, tipo quase 5 vezes, né? E é por isso que a gente faz isso e funciona com farinha branca também, funciona com qualquer tipo que tem, com qualquer coisa que tem amido. Então, maisena também, por exemplo, amido de milho, né? Que quando a gente usa para engrossar sopas, por exemplo, ou molhos. Daí é esse efeito que acontece quando a gente coloca lá na água quente, fervendo, daí abre, estoura aquela pele e por isso junta e fica uma textura mais cremosa, né? mais firme. Assim, isso é porque o amido consegue absorver mais água.
aqui não vai fermento, ia morrer de qualquer forma, né? Se a gente colocasse e cozinhar depois, não faz sentido. Mas o que vai aqui é todo o sal da receita. E isto porque, assim, dá para fazer assim também, mas quando a gente coloca e deixa esfriar, depois deixa bastante tempo parado em temperatura ambiente, pode acontecer que aconteça ali uma fermentação que a gente não quer. Porque a gente não colocou um fermento, né, um fermento biológico ou um fermento natural, então ia começar a fermentar alguma coisa que sobreviveu aí que realmente não seria desejável, e o sal aqui inibe isso, ou pelo menos diminui aquela atividade que a gente não quer. E vai 11 gramas de sal, vou colocar primeiro já. Daí, esqueci de filmar, beleza. Dá pra devolver, né? Acontece, vou colocar de volta. Pra ter tudo certinho. Aí. Vou colocar farinha integral, né? Como eu estou fazendo pão integral. Você que está comigo já fez um pão 100% integral? Eu agora já fiz várias vezes, bastante tipos, e assim, das receitas diferentes dão resultados diferentes. Mas estou gostando cada vez mais, assim, uma receita boa, acertada, assim, fica bem interessante, eu gosto bastante. E eu, pessoalmente, eu gosto bastante de precisar comer pouco e ficar satisfeito. Acho bom isso. E ficar satisfeito por mais tempo, né? Isso é importante também. Eu não falei quanta farinha vai 20 gramas, pouco. $20 gramas de farinhas e, como eu falei, consegue absorver bastante água quando a gente esquenta. Vai 95 gramas de água em 20 gramas de farinha. É integral, mas mesmo assim seria muito se a gente ia só misturar. Dá pra ver agora também como fica, né? Vai ficar bem líquido. 95 gramas. E assim, a parte de cozinhar agora, eu não vou colocar tudo para lá agora no fogão para facilitar um pouco, mas eu vou gravar aqui, vai fazer parte do Reels e vou postar nos meus stories também. E amanhã cedo eu vou dar continuação a essa receita. Se você tiver alguma pergunta depois da live, tipo vendo a gravação, fique à vontade, você pode deixar o seu comentário aqui embaixo, ou me manda um direct, ou qualquer forma de contato que você prefira, e eu vou tentar responder daí. Isso
Acho que é isso. Pode, da minha parte, eu desejo uma boa noite para todos vocês e mando um grande abraço. Então, até a próxima. Tchau, tchau.